A cirurgia estética possui a capacidade de alterações não apenas físicas, mas também ao nível da personalidade e comportamento de um indivíduo. A imagem corporal é um dos construtores da autoestima, e a insatisfação com esta imagem é o fator motivador mais relevante na procura por procedimentos de cirurgia plástica estética. Entre os pacientes que procuram e são submetidos a procedimentos estéticos, 47,7% se enquadram em algum transtorno mental. A dificuldade é reconhecer ou suspeitar os pacientes que possuem distúrbios emocionais. Estes estão mais propensos a terem uma exacerbação dos sintomas no pós-operatório. O transtorno dismórfico corporal é caracterizado por uma obsessão com um defeito corporal que pode ser imaginado ou real, gerando intenso sofrimento psíquico. Comumente se inicia entre os 15 e 30 anos, sendo mais prevalente em mulheres do que em homens e indivíduos solteiros. Embora não possua etiologia conhecida, tem relação com outros transtornos mentais, como depressão maior, ansiedade e transtorno obsessivo-compulsivo, que podem ser desenvolvidos pelo paciente ou presente no histórico familiar. Influem também os conceitos estereotipados de beleza enraizados na cultura ou na família. Portanto, esses profissionais precisam ficar atentos e analisar se os desejos dos pacientes por intervenções estéticas são justificáveis ou além da medida. Nesses casos, em que haja suspeita de que tal transtorno esteja presente, é necessária a recusa do ato de interferência corporal e o encaminhamento para um médico psiquiatra. O uso de antidepressivos e terapia cognitiva comportamental tem se mostrado benéfica para tais pacientes. O diagnóstico do transtorno depressivo maior ou depressão unipolar deve ser feito clinicamente com psiquiatra, realizado durante o exame clínico apurado e consistente do paciente, e instituir o tratamento com antidepressivos adequados. Porém, no dia a dia, o cirurgião plástico, assim como toda a classe médica, devem estar atentos, capacitados e preparados no sentido de identificar não só as queixas físicas, mas uma possível sintomatologia psíquica apresentada pelo paciente durante a consulta. O transtorno bipolar é uma condição psiquiátrica identificada por variações graves de humor, o qual inclui períodos de humor elevado e de depressão, alternando por momentos de remissão, geralmente associados a sintomas comportamentais específicos. Devido a essas características, o transtorno bipolar pode ser diferenciado em dois tipos: tipo 1 ou mania, o qual a elevação do humor é persistente e grave, e tipo 2 ou em hipomania, em que as alterações são mais brandas. Os transtornos alimentares geralmente apresentam as suas primeiras manifestações na infância e na adolescência. Podemos dividir as alterações do comportamento alimentar nesse período em dois grupos. Primeiramente, aqueles transtornos que ocorrem precocemente na infância e que representam alterações da relação da criança com a alimentação. Essas condições parecem não estar associadas a uma preocupação excessiva com o peso e ou a forma corporal, mas podem interferir com o desenvolvimento infantil. Aqui encontramos os transtornos da alimentação da primeira infância, a pica e o transtorno de ruminação. O segundo grupo de transtornos tem o seu aparecimento mais tardio e é constituído pelos transtornos alimentares propriamente ditos, a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. De modo geral, observa-se que o paciente que busca pelo procedimento bariátrico está na maioria das vezes controlado pelo produto de sua obesidade, isto é, o sentimento de exclusão em situações sociais, a baixa autoestima, o desejo da perda de peso rápido e sem sofrimento, e etc. Contudo, sob controle dessas variáveis, são produzidas muitas vezes expectativas irreais em relação à cirurgia. Assim, verifica-se a necessidade de avaliar essa expectativa do sujeito em relação ao procedimento, seu repertório para lidar com a nova condição, bem como operacionalizar a função deste comportamento na vida da pessoa, buscando diminuir os possíveis riscos do pós-operatório. Diferentemente do que se imaginava no passado, a incidência desses transtornos tende a aumentar após a cirurgia bariátrica. Além das causas intrínsecas,
Dois fatores parecem contribuir para a piora do quadro psicológico desses pacientes no pós-operatório: o prejuízo estético determinado pela dermatocalese generalizada, causada pelo rápido e significativo emagrecimento, e a relativa demora entre os procedimentos reparadores, postergando a conclusão de todo o sonhado processo cirúrgico. Simoes propôs a lavagem das mãos entre um procedimento e outro após observar a morte de um colega por um acidente com bisturi de um cadáver que secava, por febre puerperal, a mesma causa da morte do cadáver. Os cuidados com asepsia e antissepsia evoluíram através do tempo, passando a ser obrigatório nos procedimentos a lavagem das mãos e posteriormente o uso de EPIs, até chegarmos aos dias atuais. A asepsia é o conjunto de medidas que utilizamos para impedir a penetração de micro-organismos num ambiente que logicamente não os tem. Logo, um ambiente asséptico é aquele que está livre de infecção. Antissepsia é o conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento de micro-organismos ou removê-los de um determinado ambiente, podendo ou não destruí-los, e para tal fim utilizamos antissépticos ou desinfetantes. Desgermação é a diminuição do número de micro-organismos patogênicos ou não após a escovação da pele com água e sabão. E desinfecção é o processo pelo qual se destroem particularmente os germes patogênicos e ou se inativa sua toxina ou se inibe o seu desenvolvimento. Os esporos não são necessariamente destruídos. Fumigação é a dispersão sob forma de partículas de agentes desinfetantes como gases, líquidos e sólidos. Esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, mediante a aplicação de agentes físicos e ou químicos. Toda esterilização deve ser precedida de lavagem e enxaguadura do artigo para remoção de detritos. Esterilizantes são meios físicos capazes de matar os esporos e a forma vegetativa, isto é, destruir todas as formas microscópicas de vida. E germicidas são meios químicos utilizados para destruir todas as formas microscópicas de vida. Os antissépticos são essenciais para a prevenção de infecções como parte de um programa de higiene das mãos, bem como outros usos, como antissepsia cirúrgica das mãos e preparação da pele pré-operatória. O antisséptico adequado deve exercer atividade germicida sobre a flora cutânea e mucosa, em presença de sangue, soro, muco ou pus, sem irritar a pele ou as mucosas. Os agentes que melhor satisfazem as exigências para a aplicação em tecidos vivos são o iodo, a clorexidina, o álcool e o hexaclorofeno. Estudos vêm mostrando atualmente que a clorexidina se mostra superior a outros antissépticos. Compostos de iodo. O iodo é um halogênio pouco solúvel em água, porém facilmente solúvel em álcool e em soluções aquosas de iodeto de potássio. O iodo livre é mais bactericida do que bacteriostático e dá um poder residual à solução. O iodo é um agente bactericida com certa atividade esporicida. O composto de iodo mais usado é o álcool iodado a 0,5 ou 1%. Em resumo, os compostos de iodo têm ação bactericida, bacteriostático e residual. Iodóforos, além de conservar inalteradas as propriedades germicidas dos iodos, são superiores em relação às soluções aquosas e alcoólicas, pois não queimam, não mancham tecidos e raramente provocam reações alérgicas. Os compostos de iodo têm ação residual, entretanto, sua atividade é diminuída em virtude da presença de substâncias. Essa solução tem a seu favor o fato de não ser irritante, ser facilmente removível pela água e reagir com metais. Em resumo, os iodóforos têm ação bactericida, fungicida, virucida e ação residual. A clorexidina é um germicida do grupo das biguanidas. Tem a molécula carregada positivamente, que
que se liga aos locais carregados negativamente da parede celular bacteriana e as desestabiliza, interferindo na integridade da parede celular. As formulações de uso satisfatório são solução de gluconato de clorexidina 0,5% em álcool a 70% e solução detergente não iônico de clorexidina a 4%, contendo 4% de álcool isopropílico ou álcool etílico para evitar contaminação como proteus e pseudomonas. Solução aquosa de clorexidina em concentração inferiores a 4% de álcool com ou sem cetrimina são mais facilmente contamináveis, sendo consideradas inadequadas para uso hospitalar. Em resumo, a ação da clorexidina é germicida, melhor contra gram-positivo e tem ação residual. Os álcoois etílicos e isopropílico, em concentração de 70 a 92%, exercem ação germicida quase imediata, porém sem nenhuma ação residual, e ressecam a pele em repetidas aplicações, o que pode ser evitado adicionando-se glicerina 2%. O álcool etílico é bactericida, age coagulando as proteínas das bactérias, fungicida e virucida para alguns vírus, razão pela qual é usado na composição de outros antissépticos. A ação bactericida dos álcools primários está relacionada com seu peso molecular e pode ser aumentada através da lavagem das mãos com água e sabão. O cloro é o mais potente dos herbicidas que existem. Tóxico para todo tipo de matéria viva, é utilizado para desinfetar objetos, águas de abastecimento e até certo ponto tecidos. Pode ser utilizado sob a forma de gás ou derivados clorados que desprendem do ácido hipocloroso, que no caso é o agente germicida que interage com a matéria orgânica e destrói tecidos normais. A ação bacteriana do cloro é anulada pela matéria orgânica e pH alcalino. Não é recomendado para desinfetar instrumentos, pois pode ser corrosivo. Em medicina, o derivado clorado mais usado é a solução de hipoclorito de sódio, ou solução de daquinha 0,5%. A solução a 5% é um potente germicida indicado para desinfetar instrumentos e utensílios. Sais de prata solúveis ou coloidais já foram utilizados na asepsia das mucosas, exercendo sua ação através da precipitação do íon prata. O nitrato de prata, em aplicação tópica, é bactericida para a maioria dos micróbios na concentração de 1 para 1000, e se na concentração de 1 para 10.000 é bacteriostático. A instilação de 2 gotas de uma solução a 1% de nitrato de prata no saco conjuntival dos recém-nascidos evita a oftalmia neonatal. Os desinfetantes oxidantes se caracterizam pela produção de oxigênio nascente, que é germicida. A água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, é o protótipo dos peróxidos, entre os quais ainda se encontram os peróxidos de sódio, zinco e benzila. A água oxigenada se decompõe rapidamente e libera oxigênio quando entra em contato com a catalase, enzima encontrada no sangue e maioria dos tecidos. Este efeito pode ser reduzido na presença de matéria orgânica. Ela é útil na remoção de materiais infectados através de ação mecânica do oxigênio liberado, limpando a ferida, muitas vezes melhor que solução fisiológica ou outros desinfetantes. Não pode ser aplicada em cavidades fechadas ou abscessos, de onde o oxigênio não possa liberar-se. O permanganato de potássio é um potente oxidante, que se decompõe quando em contato com matéria orgânica. Já teve grande uso no passado, mas hoje está ultrapassado como antisséptico. O aldeído fórmico resulta da oxidação parcial do álcool metílico. Sofre ação da luz, polarizando e dando origem a paraformaldeído. O formol é um líquido límpido, incolor, picante e de sabor cáustico. Seus vapores são irritantes para as mucosas, que podem ser combatidos usando seu amoníaco diluído. É um desinfetante potente, com poder de penetração relativamente alto e baixa toxicidade. É um potente redutor, reage com substâncias orgânicas e precipita as proteínas, germicida por excelência, age inclusive sobre os esporos. Desnatura as proteínas, conservando assim o poder de antigenicidade.
O dialdeído fórmico ou aldeído glutârico é menos irritante que o formaldeído, tem menor índice de coagulação de proteínas e não é corrosivo. Não altera artigos de borracha, de plástico, de metal ou os mais delicados instrumentos de corte e instrumentos ópticos. Não dissolve o cimento das lentes dos equipamentos ópticos em exposição por períodos curtos. É nocivo à pele, mucosas e alimentos. Os derivados furânicos, como a nitrofurazona, têm amplo aspecto antibacteriano, interferido no sistema enzimático dos micro-organismos pela inibição do metabolismo dos hidratos de carbono, sendo usada apenas como tópico no tratamento de certas infecções acestadas da pele, feridas infectadas ou queimaduras. O uso contínuo pode provocar intolerância e sensibilização. Não afeta a cicatrização, a fagocitose e a atividade celular, e a sua eficácia persiste na presença de sangue, pus ou exudato. Diminui o mau cheiro e quantidade de secreção da ferida. Derivados fenólicos. Os fenóis e derivados são conhecidos de longa data como venenos protoplasmáticos gerais, precipitando e desnaturando as proteínas. O fenol em solução diluídas age como antisséptico e desinfetante, com espectro antibacteriano que varia com a espécie do micróbio, não sendo esporocida. Os derivados halogenados dos fenóis são também antimicrobianos mais potentes que o fenol, como o hexilresorcinol, por exemplo. Os derivados fenólicos são usados principalmente para desinfetar objetos, porque são cáusticos e tóxicos para os tecidos vivos. O fenol e os cresóis não devem ser usados para desinfetar artigos de borracha, de plástico ou tecidos que possam entrar em contato com a pele, de que podem resultar queimaduras. Atualmente não mais se usa fenol como antisséptico ou desinfetante. Sabão são sais que se formam pela ação de ácidos graxos, obtidos de gorduras vegetais e animais, com metais ou radicais básicos. São detergentes ou surfactantes aniônicos porque agem através de moléculas de carga negativa. Existem vários tipos de apresentação de sabão, em barra, pó, líquido e escamas. Os sabões têm ação detergente que removem sujidades, detritos e impurezas da pele ou outras superfícies. Determinados sabões apresentam formação de espuma que extrai e facilita a eliminação de partículas. A formação de espuma representa, além da ação citada, um componente psicológico de vital importância para a aceitação do produto. Preconiza-se o uso de sabão líquido no hospital e unidade de saúde, e como segunda opção, o sabão em barra ou sabonete, em tamanho pequeno. O cuidado maior que se deve ter no manuseio do sabão é evitar seu contato com mucosa ocular, contato prolongado com a pele, que pode produzir irritação local. Técnicas de esterilização. Esterilização é a destruição de todos os organismos vivos, mesmo os esporos bacterianos de um objeto. Para isso, dispomos de agentes físicos e químicos. Todos os procedimentos invasivos envolvem o contato de um dispositivo médico ou instrumento cirúrgico com o tecido estéril de um paciente ou membranas mucosas. O nível de desinfecção ou esterilização depende do uso pretendido do objeto. Para conseguir-se a esterilização, há vários fatores importantes: as características dos micro-organismos, o grau de resistência de formas vegetativas, a resistência das bactérias produtoras de esporos e o número de micro-organismos e da característica do agente empregado para a esterilização. O nível de esterilização é classificado como crítico. São os que entram em contato com o tecido estéril, como os instrumentos cirúrgicos, requerem esterilização. Possuem alto risco de causar infecção quando contaminados por algum micro-organismo. Exemplo: catéter cardíaco e urinário ou implantes. Semicrítico. Entram em contato com mucosas. Requerem desinfecção de alto nível. Por exemplo, equipamentos de anestesia, laringoscópio, endoscópio gastrointestinal. Estão livres de micobactérias, fungos, vírus e bactérias. Porém,
esporos de bactérias podem estar presentes. Não crítico. Entram em contato com pele intacta. Requerem desinfecção em baixo nível. Exemplos: manguitos, muleta, lençóis, móveis, chão. Podem ser limpos no mesmo local que estão, sem ser necessário transporte para limpeza. Possuem baixo risco de causar infecção, mas podem contaminar as mãos ou outros equipamentos semicríticos ou críticos. Esterilização pelo calor. A suscetibilidade dos organismos ao calor é muito variável e depende de alguns fatores como a variação individual de resistência, capacidade de formação de esporos, quantidade de água no meio, pH do meio ou composição do meio. A incineração afeta os micro-organismos de forma muito parecida como afeta as demais proteínas. Os micro-organismos são carbonizados ou consumidos pelo calor, oxidação. Assim, podemos usar a chama para esterilizar, flambagem, e a eletricidade, fulguração. O aparelho mais comum usado para esterilização pelo calor seco é a estufa. As estufas são usadas para esterilizar materiais secos, como vidraria, principalmente as de precisão, seringas, agulhas, instrumentos cortantes, gases vaselinadas, óleos, vaselina e etc. A esterilização acontece quando a temperatura no interior da estufa atinge de 160 a 170 graus Celsius durante 2 horas. Esterilização pelo calor úmido. Fervura. Foi um método correntemente usado na prática diária, mas não oferece uma esterilização completa, pois a temperatura máxima que se pode atingir é de 100 graus Celsius ao nível do mar, e sabemos que os esporos e alguns vírus, como o da hepatite, resistem a essa temperatura, alguns até por 45 horas. Por outro lado, a temperatura de ebulição varia com a altitude do lugar. Cuidados na esterilização pela fervura. Deve-se eliminar as bolhas, pois essas protegem as bactérias. Deve-se eliminar as substâncias gordurosas e proteicas dos instrumentos, pois essas impedem o contato direto do calor úmido com as bactérias. Esterilização pelo vapor sob pressão. Autoclave. Age através da difusão do vapor d'água para dentro da membrana celular, hidratando o protoplasma celular, produzindo alterações químicas e coagulando mais facilmente o protoplasma sob a ação do calor. Dentro da autoclave, o vapor d'água sob pressão circula entre os materiais. Desse modo, a disposição dos materiais a serem esterilizados dentro da autoclave devem obedecer a certas regras, formando espaço entre eles e facilitando o escoamento do ar e vapor, evitando assim a formação de bolsões de ar seco. O vapor saturado é considerado um dos melhores métodos de esterilização para produtos termorresistentes, em razão da capacidade de destruir esporos bacterianos em curto período de exposição, aquecendo rapidamente os produtos pela transferência de calor que ocorre pela condensação do vapor ao entrar em contato com as superfícies. A ação combinada da temperatura, pressão e da umidade são suficientes para uma esterilização rápida, de modo que o vapor saturado a 750 mm de mercúrio e temperatura de 121 graus Celsius são suficientes para destruir os esporos mais resistentes em 30 minutos. Para testar a eficiência da esterilização em autoclave, lançamos mão de indicadores que podem ser tintas que mudam de cor quando submetidas a determinada temperatura durante certo tempo, ou tiras de papel com esporos bacterianos que são cultivados em caldos após serem retirados do autoclave. Aldeído é um agente químico autorizado pelo Ministério da Saúde. O glutaraldeído a 2%, associado a um antioxidante por 8 a 12 horas, é usado para esterilizar materiais de acrílica, catéteres, drenos, nylon, silicone, teflon, PVC, laringoscópio e outros. O formaldeído é usado tanto na forma líquida ou gasosa por 18 horas, e o paraformaldeído é apresentado em pastilhas. Tem ação esterilizante na concentração de 3 gramas por 100 cm3 de volume do recipiente onde o material é esterilizado por um período de 4 horas a 50 graus Celsius. Éter cíclico ou óxido de etileno.
É um gás incolor, inflamável, tóxico e altamente reativo. É completamente solúvel em água, álcool, éter e outros solventes orgânicos, borracha, couro e plásticos. É bactericida, esporicida e virucida, eficaz em temperatura relativamente baixa, penetra em substâncias porosas e não corrói ou danifica materiais, age rapidamente e é rapidamente removível. É autorizado pelo Ministério da Saúde como agente químico para a esterilização. Existem 4 condições que são primordiais e que guardam relação entre si para que o óxido de etileno se torne um agente esterilizante. Tempo. O tempo de exposição ao gás varia de acordo com a temperatura do aparelho. Temperatura. Geralmente utiliza a temperatura de 55 graus Celsius e a exposição em 2 horas. Em temperaturas mais baixas, necessitamos de exposições maiores e vice-versa. Umidade relativa. Usa de 20 a 40%. Concentração do gás. Usa a concentração de 450 mg por litro de espaço da câmara esterilizadora. Por ser altamente inflamável quando puro, usamos mistura com dióxido de carbono a 90% ou freon 80%. Radiação. A radiação é uma alternativa na esterilização de artigos termossensíveis. Por atuar em baixas temperaturas, é um método disponível em escala industrial devido aos elevados custos de implantação e controle. As radiações ionizantes têm boa penetrabilidade nos materiais, mesmo já empacotados, o que justifica a comodidade. No entanto, as radiações gama, por exemplo, têm o potencial de induzir alterações estruturais nos produtos irradiados, podendo afetar negativamente o uso clínico desses produtos. Devido à sua baixa eficiência, as radiações não ionizantes estão vetadas pelo Ministério da Saúde desde 1992. Filtração é usada como controle ambiental, criando áreas limpas e áreas estéreis, podendo inclusive utilizar seu fluxo laminar. O ácido peracético, usado como desinfetante e esterilizante para catéteres, tem a vantagem que ao se decompor origina ácido acético, água, oxigênio e peroxidato de hidrogênio. Em altas concentrações, o ácido paracético tem odor pungente e risco de explosões e incêndio. O mecanismo de ação é desnaturação proteica, perda da permeabilidade da membrana celular e oxidação do radical sulfidril e sulfur das proteínas, enzimas e outros metabólitos. O peróxido de hidrogênio é um agente químico esterilizante tanto na sua forma líquida, gasosa e plasma. Inativa bactérias, vírus, bacilos da tuberculose, fungos e alguns esporos. É um agente altamente oxidante, tóxico e irritante em relação à pele e aos olhos. Age produzindo radicais hidroxilas livres que atacam a membrana lipídica do DNA e outros elementos da célula microbiana. Novas tecnologias vêm complementar os processos físicos existentes, mas nunca substituir, e em todas elas, a eficácia da esterilização fica comprometida na presença de sujidade nos materiais processados.